Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou Marco Aurélio, professor de filosofia. E hoje nós vamos falar sobre Aristóteles e sua ética e política. Ética em Aristóteles faz parte do quê? Da teleologia. E o que vem a ser a teleologia? Teleologia é o seguinte: todas as formas tendem a uma finalidade. Ou seja, tudo que existe, existe por um fim, existe por um objetivo. Eu explico. Então, toda ação em Aristóteles tem um propósito e visa o quê? O bem. Daí, ele explica que bem é aquilo que todas as coisas visam, ou seja, para ele isso é a ética. As ações humanas visam atingir um fim por meio da razão, ou seja, o bem em si mesmo. Esse é o fim de toda a conduta, de toda a ação humana, é o bem. E aqui ele faz a seguinte distinção. Para ele, ética é a doutrina moral individual, enquanto a política é a doutrina moral social, ou seja, coletiva. Aqui ele faz uma distinção entre Estado e indivíduo. E ele diz o seguinte: o Estado deve sempre prevalecer sobre o interesse do indivíduo. Mas por que isso, professor? Eu explico. O Estado visa o que? A coletividade, enquanto o indivíduo visa sempre a individualidade, ou seja, a vontade individual. Aqui, o bem coletivo deve sempre prevalecer, ou seja, o bem público, enquanto que aqui o bem individual e particular não deverá prevalecer sobre o bem estatal. A vontade coletiva deverá prevalecer sobre a vontade individual. Logo, ele conclui que o Estado é mais importante do que o indivíduo. Assim, caros alunos, para Aristóteles, a política está ligada à moral, pois o fim do Estado é a virtude como educação moral do cidadão. O Estado atua na formação individual do cidadão, na função de homem, ou seja, de animal político social, enquanto ser dependente do Estado, ou seja, para a satisfação de suas necessidades. Assim, o homem é um ser político e social extremamente dependente do Estado, enquanto satisfação de suas necessidades individuais. Assim, Aristóteles diferencia política de moral. Por quê? Porque a política atua individualmente em cada cidadão, enquanto a moral atua na coletividade, ou seja, enquanto todo, de forma macro. Aqui ele faz também um seguinte gráfico. O Estado ele é composto de famílias, que é composto de pessoas, ou seja, de um chefe, dos filhos, da mulher, dos bens e dos escravos, exatamente nessa ordem. Ele coloca o chefe enquanto tutor, enquanto administrador da família, e o resto ele coloca em 4 categorias, ou seja, filhos, mulher, bens e escravos. E peraí, professor, mas qual que é a função do chefe? A função do chefe primordial é dirigir a família, é também frutificar os bens. Essa família ela tem um fim educativo e econômico. Por quê? Para a satisfação das necessidades materiais. E também a propriedade produtora, ou seja, com o uso de mão de obra escrava para ela se frutificar. Mas então Aristóteles concorda com a escravidão? De certo modo, sim. Por quê? Porque o escravo ele tem a natureza humana de escravo. Mas espera lá, como assim? O escravo ele tem a função própria de ser escravo, ou seja, a sua função é aquela determinada desde o seu nascimento até a sua morte, ele será escravo. Ou seja, ele diz o seguinte: Deus criou os seres para mandar e Deus criou os seres para obedecer. Esses seres são os escravos e não se discute. Assim, aluno, terminamos mais uma matéria. Espero que tenham entendido a aula. Até uma próxima oportunidade.